Pois lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Irmãos, preciso falar de novo que Judas está escrevendo para alertar os crentes sobre os falsos mestres. Que esses falsos mestres estavam ensinando? Eles estavam ensinando que a vida cristã era compatível com a imoralidade. Não tem problema, você foi salvo, você foi eleito por Deus, então você já está garantido, você pode viver uma vida na promiscuidade sem nenhum problema. Eles estavam ensinando aquilo que o teólogo na época de Hitler, Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, escreveu sobre graça barata. Os teólogos da graça barata dizem que você pode fazer o que você quiser depois que você foi salvo, fez pública a profissão de fé. Qual o problema? Desde que você tem o seu nome escrito no livro da vida, desde que você foi eleito e predestinado, então você pode fazer o que você quiser. Nós não sabemos exatamente, irmãos, como era o perfil desses falsos crentes lá na época de Judas. Se é o mesmo perfil de 1º, 2º e 3º João, então nós estamos aqui diante de uns falsos profetas que estavam negando que Jesus era Deus. Jesus não é Deus, diziam os anticristos da época de João, né? Jesus não é Deus e, portanto, você não está debaixo da sua autoridade. E se Jesus não é Deus, ele não tem posição equitativa com o Pai. E, portanto, ele é tão somente um aeon, um anjo de grande poder, só isso. Jesus não é Deus, então você não está debaixo de autoridade de Jesus. Meus irmãos, e nada mudou até aqui, porque as pessoas aceitam servir a Cristo, aceitam os indicativos da mensagem de Cristo, mas não se sujeitam aos imperativos. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele usa 11 capítulos para falar sobre os indicativos da graça de Deus. Mas quando ele começa o capítulo 12 de Romanos, ele diz: portanto, vocês agora precisam, pelas misericórdias de Deus, apresentar agora um culto racional, um culto que agrada a Deus. Então Paulo usa 11 capítulos para falar dos indicativos, e o restante de Romanos ele usa os imperativos. Vivam agora à luz desses indicativos, obedecendo ao mandato do Cristo Jesus. Mas os falsos profetas diziam: não, você não precisa disso, você já está salvo, nada vai te separar do amor de Deus, você está salvo, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, no final dá tudo certo, Ele conhece a sua carne, Ele sabe as suas fraquezas, Ele conhece tudo de você, então não se preocupe com isso. E aquilo que se tornaria mais tarde, irmãos, uma heresia gnóstica, onde os gnósticos diziam o seguinte: a matéria é má, mas o espírito é bom. E essa heresia gnóstica, ela está bem profunda, bem arraigada aí nos muitos ismos da eclesiologia e do evangelicalismo. Mas os falsos mestres diziam que não, que quanto mais, os falsos gnósticos, os falsos mestres, os gnósticos, mais tarde que seriam,
Eles até diziam o seguinte: é bom mesmo pecar, porque você vai estar debaixo da ira de Deus e Deus vai te trazer enfermidades. Que bom que você peque mesmo, porque aí você vai adoecer e morrer e sai fora dessa matéria, porque a matéria é má. Entende, irmãos? Então continue pecando, não tem problema. E Judas ficou sabendo dessa heresia que estava dentro da igreja e resolveu, como nós falamos no sermão passado, escrever uma carta apologética, uma cartinha bem pequena, como nós vimos aí, somente 25 versículos. Um outro ponto que eu gostaria, como parte introdutória aqui, irmãos, de falar, é que há hoje na cristandade os desigrejados. Os desigrejados dizem: eu não preciso estar debaixo de autoridade de ninguém. O Senhor não instituiu oficial nenhum, o oficial da igreja é o Espírito Santo, eu estou debaixo da tutela do Espírito Santo. Por um lado, irmãos, tem aqueles que negam a autoridade de Jesus, e por outro, aqueles negam a autoridade de Jesus na igreja, e ele elegeu oficiais para isso, e eles rejeitam isso. Falam: você, crente em casa, vou ver o culto pela internet, eu não quero saber de ficar junto com esses hipócritas. Sobre esses hipócritas. Então temos aí, irmãos, essa gama de pessoas que estão levando muita gente, a fé de muita gente, à bancarrota espiritual. E nós precisamos estar atentos a isso. Então Judas escreve agora, nesse versículo 5 até o 7, e eles falam: não vai ser assim não, e isso não vai ficar assim. E eu vou te dar 3 exemplos na história de que isso não é assim. O Senhor vai trazer juízo sobre aqueles que ensinam isso. O Senhor vai trazer sérios juízos. Portanto, Judas aqui, nessa proposição teológica desse texto, irmãos, Deus executará definitivamente o seu juízo sobre os ímpios. E Judas aqui, como eu falei, dá 3 exemplos na história bíblica de que Deus vai fazer isso. Ele vai fazer isso com esses que estão pregando esse falso evangelho aí. E ele também vai fazer isso com aqueles que estão sendo enredados por esse falso evangelho por aí. O Senhor virá com juízo severo e definitivo, diz Judas. Então você vê aí no versículo 5, que o Senhor, o primeiro exemplo histórico aí, são os israelitas incrédulos. Judas fala 2 pontos aqui, queridos irmãos, muito interessantes. Primeiro ele fala da redenção e depois ele fala do juízo. Ele diz: Deus, eu quero lembrar vocês, amados, quero lembrar vocês que Deus libertou um povo do Egito. Os falsos mestres diziam: eu tenho uma nova revelação, eu tenho um novo evangelho para vocês. Judas está dizendo: eu não tenho um novo evangelho, eu não tenho uma nova revelação. O que eu vou falar a vocês, vocês já sabem, só estou lembrando vocês. O que eu vou falar com vocês é a velha história, é a velha história do evangelho. Eu não tenho nada novo para falar para vocês, meus irmãos, se não falar a antiga história da redenção e de juízo de Deus. E ele começa com os israelitas que foram libertados lá do Egito. Quero lembrar a vocês que Deus libertou um povo da escravidão do Egito. Isso é redenção. Ele começa falando da redenção. Agora imagine, irmãos, aquela cena maravilhosa, os pais com as mãos dadas, como a menina Duda me abraçou aqui, que é aquele carinho, vão agora para a terra prometida, meu pai, vamos, meu filho. Eu imagino que alegria que aquele povo estava saindo do Egito, que regozijo, as crianças correndo para lá e para cá, uns olhando para os outros e dando aquele sorriso de orelha a orelha. Mas, irmãos, eles foram indo para o deserto, eles foram caminhando. As provisões que eles estavam levando foram diminuindo. Faltou comida,
Foram faltando também água. E agora? Que saudade do Egito! Aquela alegria passou. Imagine você, irmãos, como que eles começaram a ficar com o senho franzido, mal-humorado, e dizendo: olha, não seria melhor nós tivéssemos ficado lá no Egito? Está faltando água, aqui está quente, está faltando água. Judas fala: estou lembrando a vocês que aconteceu lá atrás. Deus libertou um povo com mão forte e braço estendido. Irmãos, as dificuldades, elas não matam a nossa fé. As dificuldades tão somente revelam se temos fé ou não em Deus. As dificuldades revelam quem nós somos, em que nível espiritual nós estamos vivendo, como está a nossa comunhão com Deus. Mas no início nós estávamos saindo do Egito todo empolgado, todo feliz, e é aquele povo todo feliz. Mas e o calorão no deserto? E a escassez de água? E o problema da comida? Deus foi mandando maná, e ele falou assim: Moisés, sabe de uma coisa? Nós estamos enojados desse maná. Todo dia a mesma coisa, Moisés. Todo dia maná, amanhã é maná, depois da manhã maná. Moisés, nós estamos enjoados, eu estou com saudade de comer pão com cebola. Tinha pão com cebola lá no Egito, Moisés. Vamos fazer meia volta e voltar lá para o Egito? Aí Judas está falando: irmãos, sai aquele povo, Deus redime aquele povo, Deus liberta aquele povo. As dificuldades revelaram a quem de fato eles estavam crendo, em quem de fato eles estavam crendo. Então Judas fala: estou lembrando a vocês também que Deus trouxe juízo sobre israelitas murmuradores. Esses murmuradores zombaram do Senhor, pondo ele à prova, e pagaram com a vida pela murmuração. Irmãos, o Pentateuco mostra que aquela geração que saiu do Egito, Deus os fez rodar em círculo no deserto, até todos morrerem, à exceção de Josué e Caleb, como foi falado hoje na escola bíblica dominical. Mas quantos foram os que morreram? Eu vou te dar um dado matemático aqui. Em Números capítulo 1, versículo 45 e versículo 46, nos diz que os que podiam ser contados para a guerra foram 605.550 homens para a guerra, de 20 anos para cima. E se contarmos um número igual de mulheres, chegaremos à soma de 1.207.100 pessoas adultas, fora as crianças. E quando nós vamos para Deuteronômio capítulo 2, versículo 14 e 15, Moisés reprisa a lei dizendo que a caminhada do povo de Israel de Cádiz Barneia até o ribeiro de Zirete percorreram 38 anos. Então você vê, irmãos, e se dividirmos esse 1.207.100 pessoas por 38 anos, que dão 13.870 pessoas, teremos 87 mortos por dia. Muita gente enterrada por dia por rebelião. E Judas está falando: estou lembrando a vocês disso. Estou contando essa velha história para vocês. Estou lembrando que esses falsos profetas que estão iludindo vocês, e vocês que estão caindo na esparrela dos falsos profetas, estou lembrando a vocês que Deus libertou o povo lá no Egito, mas também Deus trouxe juízo sobre os rebeldes. Deus matou os rebeldes no deserto. 87 mortos por dia, irmão. É muita gente sendo enterrada por dia no deserto. Muita gente. Parece que tinha uma turma para só fazer cova no deserto para enterrar pessoas. Por quê? Rebeliaram contra Deus. Então Judas fala: estou lembrando vocês desse episódio, tá bom, meus queridos irmãos? Estou lembrando a vocês, cristandade do século 21, que Deus fez lá, Deus faz aqui. Deus não mudou. Deus, a sua misericórdia não tem fim, diz Lamentações, mas Ele traz juízo. Não brinca com Deus, não.
E quais foram o pecado desse povo que saiu de lá? Dois, basicamente. Dois: desobediência e incredulidade. Nós ficamos sabendo isso com a revelação maior do Novo Testamento, em Hebreus capítulo 3, versículo 16 até o 19. Diz assim: ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foram contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aí Judas volta: queridos, estou lembrando a vocês, falsos profetas. E o Espírito Santo fala também através da sua palavra para nós. Estou lembrando a vocês do episódio lá no Êxodo. Estou lembrando de vocês do episódio que aconteceu no primeiro século na igreja. E estou lembrando a vocês que Deus vem trazendo juízo. Deus vem fazendo as duas coisas: redenção e juízo. Redenção e juízo sobre a humanidade. Então não brinque com Deus. Trate Deus com seriedade. Então esse libertar e destruir são as duas fases que Judas está falando. Ele destrói os incrédulos. Ele usa essa expressão aqui, Kyrios, Senhor, é aquele que tem autoridade no céu e na terra, para mostrar a autoridade que o Senhor tem sobre reino e pessoas, e que todo rebelde deliberado sofrerá as consequências dos seus atos. Deus destruiu o Egito para libertar o povo de Israel, e Deus destruiu os incrédulos dentro de Israel para cumprir a promessa para aqueles que creram. Esse é o Deus que Judas está apontando aqui, que o Espírito Santo trouxe para nós aqui também, irmãos, nessa noite. Então, o primeiro exemplo: os Israel incrédulos, Deus libertou e Deus destruiu. E o segundo exemplo está no versículo 6, os anjos rebeldes. Irmãos, esse para mim é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Este versículo causa polêmica entre os intérpretes e comentaristas da Bíblia, e eles linkam esse texto, irmãos, com Gênesis capítulo 6, onde diz lá que os filhos de Deus, interpretado por esses comentaristas como os anjos, coabitaram com as filhas dos homens e tiveram com elas filhos. E desse relacionamento de anjos com as mulheres nasceram gigantes, os nefilins, está lá em Gênesis. E por causa desse pecado horrível, diz esses comentaristas, não Judas, Judas não está dizendo isso, Deus mandou o dilúvio para destruir os rebeldes. De onde Judas tira essa história? De 1 Enoque, capítulo 7, um livro apócrifo. Eu quero citar o que está escrito lá em 1 Enoque, capítulo 7, versículo 1 até o 3. Diz lá: e aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se dessas mulheres, dizendo uns para os outros: vinde, selecionemos para nós mesmos esposa da progênie dos homens e geremos filhos. E as mulheres conceberam e geraram um gigante. 1 Enoque, capítulo 7, versículo 1 a 3. É apócrifo, mas é uma história que corria lá na época de Judas, quando ele escreveu no primeiro século. É deste livro especificamente, irmãos, que os comentaristas e pastores baseiam-se que aqueles filhos de Deus eram anjos, e esses anjos coabitaram com as mulheres, e Deus ficou muito raivoso com isso, e Deus tirou os anjos lá de cima e mandou para a terra. Mas, irmãos, essa não é uma interpretação coerente. Ela não é, porque se nós olharmos para Gênesis capítulo 19, nós vamos ver que lá no episódio que houve essa invasão que eles falam dos anjos para a terra, nós vamos ver que 2 anjos vieram à terra, a mando de Deus, para destruir Sodoma e Gomorra. Primeiramente eles conversam com Abraão. Abraão não sabia quem eles eram, e eram 3 anjos. Os 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra à tardinha e entraram lá.
Eles entraram lá para tirar Ló e sua família de Sodoma e Gomorra por causa da oração de Abraão. Mas não sabe o que aconteceu? Deus feriu de cegueira aqueles anjos ou aqueles sodomitas, e eles não puderam fazer mal para aqueles supostos anjos que estavam lá. Meus amados irmãos, esta é uma interpretação de que anjos coabitaram com as mulheres, ela é muito temerária. Ela não tem base nas escrituras sagradas. Ela não pode ser de forma alguma sustentada por uma exegese bíblica e bem embasada na palavra do Senhor. Essa interpretação de anjos coabitar com mulheres, ela não tem respaldo, muito menos no Novo Testamento, onde Jesus disse que os anjos não casam e não se dão em casamento. Mas a melhor interpretação aqui é nós olharmos antes da queda, que esses anjos que não guardaram o seu principado de Judas, eles rebelaram contra Deus, eles aliaram a Lúcifer, que até então ele era Lúcifer, não Satanás, ele era um anjo de luz, eles se rebelaram juntamente com ele, e Deus tirou o domicílio deles. Eles tinham muitos privilégios lá e eles se aliaram a Lúcifer. E não tem nada a ver de anjos coabitando com mulheres, gerando gigantes. E Judas está lembrando aqui, Deus não poupou os israelitas incrédulos, e Deus também não poupou anjos que se rebelaram contra ele. E vocês acham que Deus vai tolerar o que esses falsos profetas estão ensinando e eles ficarem impunes? Não. Se Deus destronou anjos e algemou esses anjos, algemar aqui, irmãos, é limitar o poder deles. Eles nunca mais voltam ao seu domicílio original, eles nunca mais voltam a Deus, eles nunca mais voltam àquilo que eles eram. Deus os destituiu desses poderes e eles estão na terra agindo dentro da coleira de Deus. Deus colocou limite em Satanás e seus demônios. É por isso que Judas diz, eles estão algemados. Antes eles não andavam algemados, hoje eles estão algemados porque rebelaram contra Deus. Então veja você, Deus destruiu os incrédulos e Deus também algemou, amarrou os anjos rebeldes. E o que vocês acham que vai acontecer com vocês? O Senhor não mudou, amados irmãos. Diz a palavra de Deus que é mistério que venha escândalos dentro do Evangelho. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Deus, com certeza, trará juízo sobre esses falsos profetas, sobre esses falsos mestres. E o terceiro exemplo que Judas nos dá aqui são as cidades libertinas. Versículo 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Irmãos, como eu falei, os anjos foram para Sodoma, feriram aqueles homens que queriam praticar atos de sodomia com aqueles supostos visitantes que Ló estava recebendo na sua casa. Eles pensavam que eram homens, mas não eram, eram anjos de Deus que estavam lá. E ele está lá no versículo 4 e 5 de Gênesis 19. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para nós, para que abusemos deles. Imagina, irmãos, o alvoroço de homens velhos e moços rodeando a casa de Ló. E Deus feriu aqueles homens de cegueira. E eles não conseguiram entrar dentro da casa do justo Ló. Amados irmãos, então veja bem Judas falando, Deus vai trazer juízo agora.
Naquela época, Deus trouxe juízo sobre eles. E Deus vai trazer juízo. E Deus está trazendo também juízos em cima dos falsos profetas e mestres de hoje. E Deus, lá no final, esses anjos vão chegar diante do trono de Deus. E eles serão julgados definitivamente, como Sodoma e Gomorra, que Deus enviou fogo do céu, queimou toda a cidade, não Sodoma e Gomorra, mas também a cidade circunvizinha. E Judas fala, aquele fogo lá é apontando para o fogo eterno no final. Eu estou lembrando a vocês disso, falsos profetas, que Deus vai fazer com vocês. Eu estou lembrando isso aos irmãos, não dê ouvidos a esses falsos profetas, porque Deus trouxe juízo, Deus está trazendo juízo agora, e Deus continuará trazendo juízo, porque Deus não mudou. A palavra de Deus também não mudou. Ele está vendo tudo isso, e Ele levará, irmãos, para um juízo definitivo para os rebeldes. E a mensagem de Judas é clara, irmãos, para os crentes do primeiro século, e também para nós do século 21. Deus veio com juízo sobre o Egito, mas Deus veio também com juízo sobre uma geração incrédula do povo de Israel. Deus algemou Satanás e os seus anjos por serem rebelados. Deus matou os sodomitas. Deus destruiu a cidade com fogo. E vocês ainda acreditam que Deus vai tolerar aqueles que transformam a graça de Deus em libertinagem? Aqueles que vivem a vida cristã de forma desordeira? Não, Deus não vai tolerar isso. Vocês acreditam que pode profanar o sangue da aliança, pisar o Filho de Deus, ultrajar o Espírito da graça, e mesmo assim ficarem impunes? Judas diz, não vai ficar. Através de Judas, irmãos, o Espírito Santo alertou os crentes do primeiro século, e também alerta a nós aqui nesta noite. Deus não mudou. Ele tanto salva como também traz juízo severo sobre os incrédulos. Esses são exemplos vivos para nós de que ninguém zomba de Deus sem prejuízo. Ninguém. Vale a pena, irmãos, recitar o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E também em Hebreus capítulo 10, versículo 30 e 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não brinque com Deus. Não transforme a graça de Deus em libertinagem. Não negocie os mandamentos de Deus. Muitos privilégios, Judas está dizendo, maiores responsabilidades. Uma vez que Deus tinha libertado o povo da escravidão do Egito, alguns achavam que eles poderiam viver de forma libertina, sem nenhum compromisso com Deus. Eles murmuraram, eles provocaram a ira a Deus, fizeram rebelião contra Moisés, liderado por Corá. Eles adoraram o bezerro de ouro, eles prostituíram com as mulheres moabitas, foram desobedientes, foram incrédulos. Nós estamos indo para a terra prometida do mesmo jeito. Diz, não vai. Eu jurei na minha ira que não vai entrar. Vai rodar aqui até todos morrerem. Deus trouxe juízo. E o Espírito de Deus está nos lembrando aqui nessa noite, irmão, através da sua palavra. Quero lembrar vocês disso, que Deus está vendo o seu povo. Deus conhece o seu povo. E a destruição deles no deserto, irmãos, é um solene aviso para aqueles que ainda acreditam que podem viver deliberadamente em pecado sem nenhuma punição. E olhando para o contexto geral das Escrituras, os libertinos não têm temor a Deus. E às vezes, irmãos, esses homens são deixados de lado para serem consumidos pelos seus próprios pecados. Eles perdem interesse na doutrina de Deus, eles sofrem e eles dão comichão nos ouvidos, diz Paulo. Eles são avarentos, são jactanciosos e têm a sua posição acima da posição de Deus. Eles querem o trono de Deus, assim como Satanás e anjos queriam também no lugar de Deus. Não estavam satisfeitos com os privilégios que Deus deu. E eu pergunto a você, irmão, nessa noite, os anjos estavam insatisfeitos com os privilégios. Eles tinham domínio. Judas diz isso, que eles foram tirados do seu domínio. Eles tinham domínio, eles tinham poder. E eles não estavam satisfeitos. E eles rebelaram.
Como está seu coração nessa noite, meu irmão? Como está a sua vida? Você está satisfeito com Deus? Você demonstra isso na sua vida prática? E como aqueles israelitas também, eles achavam que, olha, nós fomos libertos, nós não pedimos para ser libertos. Veio esse Moisés, amante de Jeová, e nos libertou. Ok, nós não temos culpa que Balaão mandou essas mulheres para cá. Nós não temos culpa que o sumo sacerdote fez o bezerro de ouro. Nós adoramos porque é culpa de Arão. Irmãos, e aí nós colocamos culpado em cima de culpado. Mas não, irmãos, Judas está nos lembrando aqui nessa noite que Deus trouxe juízo, Deus trouxe redenção, Deus trouxe salvação, mas Deus também traz juízo para aqueles que ultrajam o Espírito da graça e pisa a aliança da graça, que não valoriza aquilo que Deus fez por ele. Quantas pessoas estão sendo rebeldes também, irmãos? Rebeldes, hoje, rebeldia. Acham que não precisam vir mais à casa de Deus. Vivem se escondendo nos seus próprios pecados. E Deus está vendo tudo isso. E Deus está olhando tudo isso. E Deus contempla todas as coisas. Ele contempla o âmago da sua alma, do nosso coração. Deus sabe de todas as coisas. Não podemos, irmãos, de forma alguma, tratar com desdém, com menosprezo aquilo que o Senhor fez por nós. A salvação é muito grande. Ela é grande porque custou o sangue de Jesus Cristo. E ele teve que passar por todo o processo de infância para nos resgatar do pecado. E por isso que Hebreus coloca lá no capítulo 10, não ultraje o sangue da aliança, não pise o Filho de Deus, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos ficar de pé e vamos orar.